Ok. Então hoje, a aula de hoje é sobre abuso infantil. Nós vamos, de novo, como eu disse a semana passada, nós vamos usar como material base esses livretos da editora Fiel, que é um box, são 3 boxes, na verdade, de livretos excelentes. Recomendo a todo mundo que, se você puder, você compre. Os assuntos são extremamente práticos e os autores extremamente qualificados. A maioria deles foi escrito pelo Dr. Dave Paulison, falecido esse ano. Outros foram escritos por outros médicos, pessoas muito capacitadas, mas a maioria pelo Dr. Paulison, e é esse material que está sendo como base dos nossos estudos aqui, tá bom? E hoje a gente vai lidar então com essa questão do abuso infantil. A gente vai passar por esse tópico olhando para algumas coisas. Nós não vamos, obviamente, tratar sobre cada detalhe, sobre tudo, é uma aula curta, mas eu quero dar um panorama do que o Dr. Paulison apresenta para a gente, tentando dar algumas ferramentas para que a gente possa ser melhor preparado para abençoar e ajudar as pessoas. Então, quando a gente vai pensar em algumas questões aqui. A primeira delas é o tipo de abuso. Nós vamos olhar para alguns tipos diferentes de abuso. Depois nós vamos olhar para a postura que o conselheiro deveria ter à medida que ele tenta ajudar essas pessoas. Depois nós vamos olhar para a questão do primeiro encontro. Qual é a pergunta base que a pessoa que vem para um aconselhamento com você, que sofreu abuso na infância, o que ela está procurando responder? Depois nós vamos olhar para algumas verdades libertadoras, algumas verdades que eu e você somos chamados a levar para essas pessoas, que vão ser úteis e libertadoras na vida delas. Depois a gente vai olhar para algumas estratégias práticas, ok? Então, esse é o nosso roteirinho, esse é o caminho que a gente vai seguir aí pelos próximos minutos. Se o pessoal puder me dar uma dica quando for 10 para 7, que eu estou sem relógio aqui, então quando for 10 para 7, se vocês puderem me avisar, eu agradeço. Então vamos começar com tipos de abuso infantil. Normalmente, quando a gente pensa em abuso infantil, imediatamente a gente pensa em quê? Em que tipo de abuso? Sexual. Automaticamente é para lá que a gente tende a ir. Mas a gente precisa dar um passo para trás e pensar que abuso infantil não é apenas e tão somente abuso sexual. Existem pelo menos 3 tipos de abuso que crianças podem sofrer. O primeiro deles é o abuso verbal. É quando aquelas pessoas que deveriam apoiar, encorajar, incentivar uma criança, elas usam a comunicação verbal para, na verdade, destruir aquela criança. Então é aquela pessoa é aquele pai que, quando vê um filho não fazendo do jeito que ele acha que o filho deveria fazer, ao invés de ir, ajudar, ensinar, ele vai dizer: mas você é um burro mesmo, mas você já percebeu que nada do que você faz certo, mas que idiota que você é, e daí para pior, xingando. Isso acontece ou não? Não é? Isso é um abuso, o pai não deveria estar agindo dessa forma. O pai e a mãe foram colocados na vida da criança para incentivar, encorajar a criança, não para destruir a criança. Então isso é um tipo de abuso, é o abuso verbal. Aquele pai, aquela mãe, aquele professor, aquele amigo, aquele tio, aquele avô, deveriam estar incentivando, mas ao invés disso está humilhando aquela criança, está tentando destruir aquela criança através da sua língua, através do ataque, do abuso verbal. Então esse é o primeiro tipo de abuso. O segundo abuso é o abuso físico, que é diferente do abuso sexual. O abuso físico é o abuso da força, que não tem a ver com as partes íntimas da criança. Então, é aquele pai, aquela mãe, que na hora da ira pega o cabo de vassoura e aonde pegar, pegou. Não é? Aonde pegar, pegou, e sai batendo e não está nem aí, e realmente batendo na criança. Aqui é importante nós fazermos uma distinção entre disciplina e surra.
entre usar a vara da correção, que Provérbios nos incentiva a fazer, e isso tem uma forma apropriada de ser feito. Isso não é feito num contexto de ira, isso é feito num contexto de amor, de cuidado. Isso não machuca a criança. E a surra é o pai ou a mãe descontando toda a sua frustração em cima daquela criança. Isso é surra, ok? Eu estou irado, eu estou frustrado, você não está agindo do jeito que eu quero, então eu vou dar em você até eu me sentir justificado. Isso é surra. Acontece ou não? Acontece. Pega pela orelha, já viu? Pega pela orelha onde estiver e sai andando puxando a criança pela orelha. Isso é abuso. Isso é um abuso físico. Você foi colocado na vida daquela criança, pai, mãe, para proteger ela. E não para machucar aquela criança. E puxar a orelha da criança, dar com cabo de vassoura, dar com o cinto aonde for, isso machuca, isso não protege, isso não educa, isso é um abuso. Por último, é o abuso sexual, que talvez seja o que a gente mais pensa quando nós pensamos em abuso infantil. É o abuso físico aplicado às áreas íntimas da criança. Isso pode ser até algo mais absurdo e mais triste, como uma penetração, como pode ser apenas colocar a mão onde não deveria, colocar a mão da criança onde a mão da criança não deveria estar, e coisas desse tipo, não é? Isso acontece todos os dias. Isso acontece muito mais frequentemente do que nós muitas vezes supomos ou pensamos. Se você começar a conversar com as pessoas e as pessoas tiverem abertura para falar com você, você vai descobrir que muitas das pessoas que você conhece foram abusadas na infância, inclusive abusadas sexualmente. Então é bom você ter essa distinção e você pensar nessa distinção de maneira clara. Abuso infantil não é só o abuso sexual, ele vai desde o abuso verbal até chegar no abuso sexual. Alguma pergunta em relação a isso? Não? Ok. Tendo feito essa distinção, a gente precisa começar pensando na postura que eu e você, como conselheiros, precisamos ter diante dos nossos aconselhados, ok? Isso aqui é fundamental. Você pode conhecer toda a teologia, você pode saber todos os versículos bíblicos. Se você não tiver a postura certa ao sentar para aconselhar alguém, especialmente alguém que sofreu abuso infantil, você não vai ser capaz de ajudar essa pessoa, ok? Então, alguém pode ler para a gente esse parágrafo, por favor? Bem alto e bem forte. O aconselhado foi vítima de um pecado terrível, na época da vida em que ele estava mais vulnerável. Ao invés de ser protegido, ajudado e encorajado, ele foi abusado. E tudo isso provavelmente aconteceu por meio de uma pessoa que deveria ser confiável, um membro da família, vizinho, professor, pastor ou amigo. Ok, você precisa entender isso. Essa pessoa ela foi vítima de um pecado. Alguém abusou dela no momento da vida dela que ela precisava ser protegida. E esse alguém que abusou dela provavelmente era alguém que teoricamente nós diríamos é alguém digno de confiança. Um pai, uma mãe, um pastor, um professor. Alguém que deveria ser digno de confiança. Então, diante disso, o que eu e você precisamos fazer? A primeira coisa, eu e você precisamos demonstrar empatia. A gente não pode sentar diante de uma pessoa como essa e ser seco, e ser como se a pessoa estivesse falando com uma parede, ou ser como alguém que não se importa com a dor do próximo, ou como alguém que minimiza a dor do próximo. Não, demonstre empatia. Demonstre solidariedade por aquilo que aquela pessoa está passando. Afirme a dor e o sofrimento dela, ok? Não minimize isso. Afirme.
Mas por outro lado, você precisa entender também que você não deve, de forma alguma, afirmar saber como essa pessoa se sente, porque você não sabe, ok? A menos que você tenha sido também abusado sexualmente ou sofrido abuso infantil, você não sabe como essa pessoa se sente. Então não diga para ela, olha, eu sei como você está sentindo, é difícil. Não, se você não passou por isso, você não sabe. E outra coisa, mesmo que você tenha passado, cada um tem a sua própria dor, a sua própria história. Então não tente dizer que você sabe o que a pessoa está sentindo, porque você não sabe. Ela tem a dor dela, ela tem a dificuldade dela. E por último, dentro dessa questão da postura, ouça com interesse e respeito. Demonstre interesse na maneira como você está ouvindo o que essa pessoa tem a dizer. Deixa eu tentar demonstrar o que eu estou querendo dizer aqui. Se a pessoa começa a te contar a história, e ela te monta um cenário, e logo antes que ela termine de falar, você está vindo com soluções, ok? Você está ouvindo com interesse e respeito? Não. Você acha que você já sabe tudo, e ela nem terminou de contar a história, e você já está trazendo a fórmula mágica. Ouça. O seu corpo demonstra se você também tem interesse pelo que aquela pessoa está dizendo ou não. Se você está ali sentado assim, nossa, você está demonstrando interesse? Você está demonstrando respeito? Não é diferente se você estiver realmente olhando para a pessoa, falando, conversando com ela, ouvindo, demonstrando que você de fato se importa, você se interessa pelo que ela está te dizendo, ok? Isso é muito importante, porque aquela pessoa que, se ela chegou até você para falar sobre isso, primeiro, saiba que ela já está dando um passo enorme de confiança, enorme, porque esse é o tipo de coisa que é difícil de falar, é difícil de se abrir, mas como eu disse, é real. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e falando, olha, por alto assim, lembrando agora, nos meus poucos anos aqui na igreja, eu acho que já teve pelo menos uns 5 casos de pessoas que se abriram comigo falando que foram abusados sexualmente na infância. E aí essa pessoa com quem eu estava falando virou para mim e falou assim, olha, a minha sogra foi gerada através de um abuso sexual. E depois houve de novo na família com ela foi abusada. Então assim, essa é uma realidade sobre a qual muitas pessoas preferem não falar. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Então se essa pessoa chegou até você e está disposta a se abrir, não desanime, não desencoraje, não jogue tudo isso de novo para o ralo. Demonstre empatia, ok? Ouça com atenção, não fale que você sabe como ele ou ela se sentem. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta sobre isso? Ok. Segunda questão que a gente precisa pensar dentro do nosso caminhar aqui é qual é a questão principal do primeiro encontro, daquela primeira vez que aquela pessoa marcou de sentar com você para vocês conversarem e falarem sobre o que aconteceu com ela. A pergunta que essa pessoa traz em mente, resumidamente é: existe algum tipo de esperança para mim? Em outras palavras, será que eu posso me recuperar de tudo o que eu passei? Será que de tudo isso pelo que eu passei, será que realmente existe recuperação? Provavelmente, isso que aconteceu com ela, quando ele ou ela veio falar com você, isso aconteceu anos atrás, muitos anos atrás. Essa pessoa hoje é um adulto, é uma adulta, mas aquilo continua perseguindo e ele não consegue viver uma vida, entre aspas, normal, tocar a vida, viver uma vida de alegria, de esperança, porque aquilo persegue ainda essa pessoa. Então a pergunta básica dessa pessoa é: será que tem esperança para mim? Será que eu posso me recuperar de tudo que eu passei? E aí existem 3 afirmações muito importantes que eu e você precisamos levar para pessoas que sofreram abuso infantil. 3 afirmações da palavra de Deus. A primeira é que sim,
existe esperança, mas não é automático. Não existe o pó do pirlim-pim-pim. Não existe uma fórmula mágica, não existe a oração poderosa Não existe. Esse tipo de coisa não existe. Existe um processo de Deus trabalhando no meu e no seu coração, em que Ele vai nos ajudando a fazer com que as verdades da palavra de Deus sobre a sua situação comecem a fazer parte de quem você é, tanto quanto o que te aconteceu no passado. Então a primeira coisa que a gente precisa afirmar de maneira categórica para essas pessoas é: sim, existe esperança, sim, você pode se recuperar disso, mas não é automático. Não espere que vá haver uma fórmula mágica. É um processo, é um processo. A segunda, que é muito importante lembrar essa pessoa, é que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. É difícil a gente pensar em algum texto bíblico que fale especificamente sobre abuso infantil. Mas talvez se tem é o texto de Gênesis capítulo 27. Vocês lembram porque a gente falou sobre isso semana passada. É aquele texto de Agar. Lembra de Agar, a concubina de Abraão, que basicamente foi estuprada por Abraão, engravidou, teve Ismael, e aí Sara ficou com inveja, começou a maltratá-la, expulsa ela de casa, ela vai embora, ela vai para o deserto, e ela tem um filho junto com ela, não é? E esse filho, ele foi expulso de casa pelo pai dele, numa idade bem pequena. Ele foi abusado também. E ele está no deserto, e o que diz o texto de Gênesis 27, versos 17 e 18? Desculpa, 21. É isso? Gênesis 21, 17 e 18. O que diz aí? Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Ok. O que esse texto nos diz e pode trazer de esperança para alguém que sofreu abuso infantil? Que Deus ouviu a voz do menino. O menino estava passando fome e sede no deserto, porque o pai abusou dele e o expulsou de casa junto com a mãe. Mas o anjo do Senhor, ele vem e ele diz para a mãe: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Existe esperança, porque a pessoa abusada na infância não está sozinha. Deus está com você. Deus está guardando e cuidando de você, e Ele está usando pessoas, inclusive o aconselhado, como instrumentos nas mãos dele para redimir a sua história, para mudar a sua história. Então você precisa afirmar isso para o seu aconselhado. E então o resumo disso é: existe esperança. Será um processo longo, não será um processo fácil, mas vai ser um processo de mudança de vida, assim como o pão. Pensa no pão como uma ilustração, não é? Para o pão poder funcionar, você precisa amassar ele até que o fermento vá para onde? Toda a massa precisa receber aquele fermento. O processo de transformação, de cura, de redenção do abuso infantil é um processo trabalhoso, é um processo lento, onde nós precisamos que as verdades da palavra de Deus vão entrando na sua vida, assim como o fermento vai entrando na massa do pão, de forma daquilo se tornar parte de quem você é, aquelas verdades serem verdades que você confia nelas de todo o seu coração, você crê naquilo que você está aprendendo. Mas sim, existe esperança. Existe esperança. Essa é a pergunta básica. É isso que o seu aconselhado precisa sair do primeiro encontro crendo. Perceba, ele não vai sair dali com o problema dele resolvido. Ele não vai sair dali tendo aprendido a lidar com a questão do abuso infantil que ele sofreu. Mas ele precisa sair dali crendo que Deus está com ele e que Deus está usando pessoas para transformar a vida dele, e que você está lá para ser um instrumento de Deus nesse processo,
na vida dele. Alguma pergunta sobre isso? Terceiro item do nosso caminhar aqui são as verdades libertadoras. A primeira verdade libertadora que a gente quer ensinar ao nosso aconselhado, que a gente precisa levar para as pessoas que foram vítimas de abuso infantil, está lá em 1 João capítulo 3, verso 1. Alguém pode ler para a gente? Está na tela. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ok. Desculpa. 1 João 3:1. A primeira verdade importante que eu e você precisamos levar para alguém que sofreu abuso infantil é que a identidade dessa pessoa é maior do que o abuso que ela sofreu. Ou seja, ela não é o abuso que ela sofreu. Isso não é o que define ela, não é quem ela é. Quem é você? Eu sou o menininho que foi abusado pelo pai. Eu sou a mocinha que foi abusada pelo tio. Isso não é quem você é. Isso é algo sério, isso é algo importante que aconteceu na sua vida, mas isso não pode definir quem você é. Essa não pode ser a sua identidade. Você tem uma outra identidade. A identidade que nós temos em Cristo é que nós somos filhos de Deus. Não é isso que o texto nos diz em 1 João? E o interessante é que ele coloca, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. E é isso que a gente precisa ensinar os nossos aconselhados, pessoas que foram abusadas na infância, de novo, é como aquele fermento que precisa tomar toda a massa. Essa verdade precisa tomar todo o ser deles. Aquilo precisa se tornar algo que eles realmente creem. Isso é o que me define. Eu não sou definido pelo que o meu pai, o meu tio, o meu pastor, o meu vizinho, o meu padrasto fez comigo. Eu sou definido pelo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É isso que me define. Porque o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário fez com que eu passasse a ser filho de Deus. Essa é a minha identidade. E uma vez entendendo isso, uma vez crendo que você de fato, que a pessoa de fato é um filho de Deus, ela vai entender que ela não está mais sozinha, mas ela faz parte agora de uma família. Ela faz parte de uma família. E essa família está aqui para caminhar com ela, para ajudá-la. E dentro dessa família, ela tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abusado. Acho que foi o Tim Keller que falou, eu acho que naquele livro que a gente leu no In Loco, A Cruz do Rei, eu acho que é lá, ele diz alguma coisa do tipo assim, quando alguém é pendurado nu, num pedaço de pau, esse alguém passa a ter a última palavra sobre sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abusado. Essa é a realidade do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. O texto de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que é sofrer e não possa se compadecer de nós. Antes, a gente tem o Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que passou por todo tipo de sofrimento, porém sem pecar. Sem pecar. E por isso ele se compadece de nós. Então a primeira verdade que a gente precisa levar para os nossos irmãos que sofreram esse tipo de abuso é que a identidade deles é maior do que o abuso pelo qual eles passaram. O segundo é que a história dessas pessoas é maior do que o abuso que elas sofreram. Entenda, o que ela sofreu é algo grande, você não quer minimizar, você não quer diminuir, você não quer falar, não, olha, isso aí não tem importância, porque tem importância. Mas isso não é a história toda dela, isso não é o todo. Alguém lê pra gente Gênesis 50:20, que está aí na tela. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ok, pensa na história de José. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo.
aí ele é um escravo exemplar, aí a esposa do dono dele inventa que ele tentou ter relações com ela, isso era mentira, ele é preso injustamente, ele decifra o sonho de um homem e fala para esse homem: olha, quando você voltar para o palácio, lembra de mim. E o que o cara faz? Esquece dele, ok? Um tanto de coisa aí, não é? Que José poderia se agarrar a essas coisas. Só a primeira, ter sido traído pelos irmãos, vendido como escravo, já era o suficiente para ele se agarrar e fazer disso a história dele. E viver numa amargura tremenda, numa amargura sem fim, de que olha, eu sou escravo e agora porque meus irmãos me venderam, a minha vida é essa e eu não tenho mais para onde ir. Mas José continuou na vida dele, e lá no final da vida dele, ele consegue olhar para trás e dizer: olha, o que vocês intentaram para o mal, Deus usou para o bem. E ele consegue finalmente enxergar o todo da vida dele, e ver que aquele episódio terrível pelo qual ele passou, terrível, imagine os anos de José como escravo no Egito, sem saber como o pai está, sem saber como a mãe está, sem saber dos irmãos, terrível. Mas ele é capaz de olhar para aquele pedaço da história dele, e ver aquele pedaço da história à luz da história maior, à luz da história maior. Esse é o desafio. É isso que a gente precisa também ajudar os nossos irmãos que estão passando por dificuldades nessa área a entenderem. Então a identidade deles é maior do que o abuso, a história deles é maior do que o abuso. Veja 2 Coríntios 1, 3 e 4. Alguém pode ler para a gente? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Qual é o motivo das consolações que nós recebemos de Deus? Para consolar outros. A gente pode pensar nisso, em tudo que a gente passou, e cada um de nós tem os seus sofrimentos, as suas dores, as suas tribulações. A gente pode pensar nisso e ver como Deus pode agora nos usar para consolar e encorajar outras pessoas que estão passando e vão passar pelo mesmo tipo de situação. Oi, Cleiton. Sim. Ok? Então, ajude o seu aconselhado com essas verdades libertadoras. A identidade dele é maior do que o abuso, a história dele é maior do que o abuso. E algumas estratégias práticas para a gente lidar com isso. Algumas lutas reais na vida de quem sofreu abuso infantil. A primeira delas é confiar em outras pessoas. Lembre-se, essa pessoa, ela foi abusada provavelmente por quem? Por alguém digno de confiança, ou com um título digno de confiança. Então, a estratégia, a tarefa que a gente tem, uma tarefa prática que a gente tem aqui como conselheiros, é ajudar essa pessoa a voltar a ser capaz de confiar. Outra coisa que é muito comum, essas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento sexual saudável com seus cônjuges, especialmente no caso do abuso sexual infantil, não é? Isso é algo que a gente vai precisar ajudar essa pessoa a lidar também. Terceiro, essa pessoa tende a se sentir cheia de amargura, porque ela foi abusada, existe algo real que aconteceu com ela, existe algo triste, um pecado sério que aconteceu. A gente precisa lidar com a amargura dela. Quarto, essa pessoa muitas vezes tem dificuldade em disciplinar os seus filhos, especialmente quando houve um abuso físico no passado. Então essa pessoa ela era surrada, ela não era disciplinada em amor, e agora ela tem dificuldade de disciplinar os filhos, porque ela foi para o outro extremo. E por último, ela tem dificuldades em lidar com conflitos ou confrontações. Ela nunca quer ter que se engajar num conflito, falar com alguém que alguém fez algo contra ela. Ela quer sempre ficar na dela, sem buscar conflitos, sem buscar confrontações.
Mas a gente precisa ajudar essa pessoa. E para a gente ajudar essa pessoa, a gente precisa, a primeira coisa, ajudar essa pessoa a enfrentar o seu abuso, a lidar com isso. Queridos, normalmente essas pessoas elas têm duas maneiras de lidar com o abuso. Uma das maneiras que as pessoas têm é encobrir o abuso, negando, fingindo que não aconteceu, ou se enchendo de afazeres, para ficar bem ocupado e não precisar nem ter tempo de pensar no que aconteceu, não é? Isso vira um buraco negro, algo escondido lá no armário, que está bem guardado, e que elas não querem mexer nisso, não é? Não querem mexer de jeito nenhum no que está lá guardado. Existe uma segunda forma de lidar com isso, que é ficar trazendo isso à tona o tempo inteiro. E é ficar sempre falando sobre isso, mas falando com você mesmo, e muitas vezes amargurado, amargurada, não consegue lidar porque você está sempre trazendo isso para a sua mente, você está sempre lidando com isso com você dentro do seu coração, mas você não lida de verdade, você está só pensando nisso e ficando amargurado o tempo inteiro. O tempo passa muito rápido. Nós temos bastante coisa para ver ainda. Nós vamos continuar. Eu quero tentar pelo menos terminar essa aula, porque senão a gente vai começar a encavalar, a gente não termina nenhuma aula, a gente está sempre voltando para trás. Como que a gente pode ajudar essa pessoa de uma maneira prática? Olha comigo o Salmo 55. Abre lá no Salmo 55. Você pode usar muitos outros salmos para fazer isso. Você pode usar o Salmo 56, o Salmo 57, outros muitos salmos. Mas, especificamente, o Salmo 55 pode ser uma excelente ferramenta para ajudar essa pessoa a lidar, a expressar a experiência dela. Nós não vamos ler o Salmo, mas eu queria que você pensasse sobre isso e visse isso como uma boa tarefa para você ajudar essas pessoas. Enquanto você poderia, por exemplo, pedir para essa pessoa ler o Salmo, não junto com você, mas na casa dela, e que quando ela estivesse lendo esse Salmo, o Salmo 55, ela observasse aspectos ali que não são aspectos do abuso infantil necessariamente, mas são aspectos comuns ao abuso e que ela poderia perceber que faz parte da realidade dela e que não é só ela que viveu o que ela viveu, ok? Então ela poderia, por exemplo, pegar esse salmo e marcar de uma cor no salmo o que foi que aconteceu com ela e que o salmista também descreve, ok? Então, coisas que aconteceram com ela e que o salmista também descreve com ela ou com ele, e que o salmista também descreve tendo acontecido com ele. Por exemplo, no Salmo 55, você encontra o salmista falando que ele sofreu opressão do ímpio. Ele diz que sobre mim lançaram calamidade. Ele diz, o homem mau estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Tudo isso são descrições de alguém que sofreu abuso infantil ou não? Não lançaram calamidade sobre a vida dessa pessoa? Um homem com quem essa pessoa tinha paz lançou as mãos dele contra ela. Ela sofreu a opressão do ímpio. Isso são verdades da vida dela. Ela viveu isso, ok? Então, poderia marcar com uma caneta de uma cor essas coisas. Depois ela poderia pegar uma caneta de outra cor e agora ela poderia começar a marcar e sublinhar as frases que expressam como o salmista se sentiu nessa situação, que também são paralelas ao que ela sentiu no meio do abuso que ela viveu. Então, por exemplo, o salmista no Salmo 55, ele fala que ele anda perturbado, estremece o coração no peito dele, terrores de morte, temor e tremor sobrevêm ele, o horror se apodera dele. Ele disse, quem me dera ter asas como a de pomba, eu voaria e acharia pouso.
Isso aqui não são realidades de alguém que sofreu um abuso infantil, quer fugir, morre de medo, está tremendo. São realidades, ok? Poderia depois pegar uma terceira caneta e marcar o que o salmista fala sobre Deus. Sobre Deus. Então, por exemplo, de novo no Salmo 55, ele fala assim: o Senhor me salvará, Ele ouvirá a minha voz, livra minha alma em paz dos que me perseguem, Ele te susterá. São verdades sobre Deus, que o salmista apresenta no meio de situações como essas. E depois, uma quinta caneta, ele poderia marcar o que o salmista diz sobre o que são alguns passos de fé em meio ao que ele está passando. De novo, no Salmo 55 ele fala assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondes da minha súplica, atende-me e responde-me. Ele diz: eu porém invocarei a Deus, o Senhor me salvará, eu todavia confiarei em ti. São coisas que a pessoa pode marcar, que são passos de fé que ela pode dar em relação a tudo que ela está passando. Outro ponto prático, a gente poderia ajudar essa pessoa a como responder ao agressor dela, como lidar com o agressor. Basicamente, essas pessoas elas fazem uma de duas coisas: ou elas continuam convivendo com o agressor como se nada tivesse acontecido, porque ela não vê outro meio e ela morre de medo, ela fica intimidada, ou ela simplesmente foge. Mas existe uma terceira via, que eu creio ser a via realmente do Evangelho. É a via de fato, confrontar amorosamente o que aconteceu e lidar com o agressor. É óbvio que existem casos que isso não é possível. Existem casos em que o agressor é um bandido e que você deve ficar muito longe dele mesmo. Mas existem casos, especialmente em que o caso é familiar, em que essa possibilidade, ela é uma realidade. De você sentar junto com outra pessoa num local público e confrontar aquela pessoa, para ver se vai haver arrependimento. E em havendo arrependimento, existe a possibilidade do Evangelho trazer restauração para aquele relacionamento. Pastor, é fácil. Lembra como eu comecei a aula, dizendo que existe uma esperança, sim ou não? Sim, mas não é nem fácil e nem automático. Não é. Mas é possível e é real. O autor aqui do livro, ele conta a história de uma mulher que ele aconselhou, e essa mulher, ela havia sido molestada pelo pai dela, quando ela era uma adolescente. E quando ela se converte, ela entende todas essas coisas, ela liga para o pai dela, e ela diz o seguinte para ele, eu vou ler o que ele diz aqui: eu não confio em você. Você nunca admitiu o que fez, ou reconheceu que a sua atitude foi errada. No entanto, em meu coração, eu o perdoei, e gostaria de reconstruir um relacionamento. Por isso eu gostaria de me encontrar com você em um lugar público. E eles se encontraram, o autor relata aqui, numa cafeteria, e ela estabeleceu as regras. Ela disse para o pai: se houver quaisquer palavras ou ações inadequadas, eu vou embora. Porém, eu quero amar você. E ali ela deu início a uma tentativa discreta, mas firme, de tentar um relacionamento com o pai dela, que havia abusado dela na adolescência. O autor relata que foram vários encontros, em locais públicos sempre, até o dia em que ele finalmente, no leito de morte, reconheceu o abuso, pediu perdão para ela e creu no Senhor Jesus Cristo. Acometido de um câncer, quase morrendo, aquele homem foi salvo. Provavelmente ele foi salvo porque aquela filha entendeu o que a gente viu lá atrás, que o abuso dela era algo extremamente importante, mas não era nem a identidade dela, nem era a história dela. Deus era muito maior do que tudo isso. A identidade dela em Deus era muito maior, e o que Deus iria usar ela era muito maior do que o que aconteceu com ela. A gente precisa ajudar os nossos aconselhados a lidar com o abusador.
E por último, não é o último ainda. Lembre o aconselhado de que a restauração é um projeto comunitário. Ele precisa da igreja, ele precisa do corpo de Cristo. O isolamento não resolverá o problema dele. Ele precisa estar perto de pessoas, ele precisa ser aconselhado, ser instruído, ser encorajado na fé. E agora sim, por último, ame-o e ajude-o a dar um passo de cada vez. Ajude-o, não apareceu aí não? Ajude-o a dar um passo de cada vez. Não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo automático, não vai ser um processo rápido. Isso tudo que a gente viu aqui, você não vai jogar nele num encontro de 1 hora. Vocês lembram qual que era a pergunta do primeiro encontro? Qual que é a pergunta do primeiro encontro? Qual é a pergunta do primeiro encontro? Existe esperança? É isso. E depois vão ser vários encontros de 1 hora, 40 minutos, às vezes mais, tratando de cada um desses itens e ajudando a partir da perspectiva da palavra de Deus a lidar com cada um desses itens que essa pessoa precisa lidar. Ok? Vamos orar? Semana que vem a gente vai para um próximo tópico. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, ela nos corrige, e a gente pode confiar e descansar de que ela está nos instruindo no caminho correto, Deus. Dá-nos sabedoria, Pai, para ajudarmos uns aos outros a lidarmos com as dores e sofrimentos deste mundo mau. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.